Passo agora a palavra ao nosso grande amigo, advogado criminalista, enfim, alguém que vai nos trazer também, vai contribuir muito hoje para os debates. Doutor Nélio Machado, por favor. Passa. Eminente advogada Joyce Rosten, presidente dos trabalhos, doutora Jaqueline Fourrier, também amiga de longa data, doutor Luiz Roberto, cujo livro me ocupei de lê-lo antes do debate de hoje, advogados, membros do Ministério Público, policiais, senhoras e senhores, meus amigos. Sinto-me, em primeiro lugar, numa posição extremamente delicada, porque ouvindo a fala do nosso prezado delegado, lembrei-me de um procurador da Justiça Militar que acusava docemente, suavemente, delicadamente, de tal modo que o réu quase que pedia para ser condenado, em função exatamente dessa mansuetude, dessa lianeza no trato, dessa forma absolutamente branda de apresentar os problemas da forma correspondente à sua ótica acusatória. E ele não fazia por mal, ele fazia porque efetivamente estava convencido de que sustentava o que lhe parecia, de acordo com o bom direito, capaz de ensejar e realizar a melhor justiça. Lendo seu livro, percebi, confesso que não tive tempo de chegar ao final, há um apêndice, eu não li o apêndice, mas o resto eu li. Todas as suas posições são eminentemente garantistas. Eu me senti ali reconfortado em perceber que um delegado que cuida de assunto da relevância que corresponde ao seu trabalho em Brasília, crimes financeiros, tem uma visão clara e rígida e firme acerca das garantias fundamentais. Pois bem, se tudo isso é verdade por um lado, aprendemos nós na militância profissional que a lei no livro é alguma coisa e na prática algo totalmente diverso, completamente diferente. Por quê? Porque o título da palestra, do nosso debate, do nosso conclave, o que nos toca debater, seria o tema Modernas Técnicas de Investigação e Proteção de Direitos Fundamentais. Eu ouso propor uma mudança de título. O meu título é Modernas Técnicas de Investigação e Desproteção dos Direitos Fundamentais. Porque essas técnicas todas desprotegem os direitos fundamentais. Em nada me impressiona a citação de tribunal alemão, tribunal espanhol, de forma nenhuma. Suprema Corte norte-americana, menos ainda. Que lá grampeiam um pouco, mas prendem muito. E tem Guantánamo, onde não há garantia nenhuma. A Constituição de 1776, a Carta Inglesa, a inglesa que hoje estão colocando na cadeia meninos de 9 anos de idade, de 11 anos de idade. Então, esses exemplos não me impressionam e diria que não nos impressionam, porque eles são falazes, eles não têm conteúdo, eles não têm pertinência, eles não têm adequação. E quem advoga sabe o que é advogar. E advogar hoje é tarefa incompossível. Não se advoga mais neste país. A advocacia está acabada, está sepultada, está encerrada, de tal modo que, diante da utilização massiva dos métodos invasivos, notadamente da interceptação telefônica e até da ambiental, e é lamentável que a Suprema Corte tenha permitido que um escritório de advocacia pudesse ser invadido a sorrelfa na calada da noite, violência que nem o golpe militar foi capaz de fazer. E eu meditei diante dessa convocação. Comecei relendo coisas do passado. Aqui está do meu lado um livro do Heleno Fragoso, Advocacia da Liberdade. O que ele conta nesse livro? Ele fala o que foi a defesa naqueles tempos. O que faziam os advogados? Muito pouco. Denunciavam, lutavam, bradavam, verberavam, não se conformavam. Mas, quando o processo chegava em juízo,
Ou seja, depois da tortura, depois das violências inomináveis, aos advogados nada se negava. Absolutamente nada. Nós tínhamos acesso a tudo. E dizíamos na tribuna o que bem entendêssemos. Denunciávamos a tortura. Dizia-se, eu vi o Evaristo de Moraes dizer, os militares usam a farda dos que torturaram os réus. E nem por isso deixaram de julgar na forma da lei e na forma do processo. O que acontece com a interceptação telefônica? Quem pede? O Ministério Público, o juiz. Quem admite? O magistrado. Ele autoriza a prorrogação. Numa dessas prorrogações de 30 dias, ocorreu numa dessas operações no Supremo Tribunal Federal. Porque havia o recesso. E eu não tenho notícia de invalidação disso. Só se foi em outra operação. Nesta, validou-se. Pois bem, o Eros Grau disse, julgando certo caso, numa dessas operações rumorosas, qual é a chance do réu, posto diante de mim, julgador, eu que já sei tudo sobre a sua vida, eu que já analisei todos os seus telefonemas, todos os seus contatos, todos os seus papéis, todos os seus documentos, e eu estou absolutamente convencido da sua culpa. Me prove agora no interrogatório que eu estou errado. Negando-se-lhe até mesmo a sorte medieval das ordalhas, da prova de fogo. Então nós vivemos uma involução. Nós estamos vivendo um direito penal absolutamente inaceitável, incompatível com as garantias da Carta Dita Cidadã. Essa Carta Constitucional de 1988, ela tem um belo discurso, mas a prática dela é o oposto do que ela desejava. Ulisses Guimarães há de estar se movendo no seu túmulo agora. Para não falar do Rui Barbosa, para não falar do Heleno, para não falar do Evaristo, para não falar de tantos que já se foram e que não se conformavam com aquele estado de exceção. E hoje é mais difícil defender no Estado de Direito dito democrático do que na época da ditadura. Porque naquela época havia a chance da absolvição. A prova tinha que ser colhida em juízo. Não valia a prova com tortura ou sem tortura colhida no inquérito policial. Hoje, eu já vi pessoas intelectuais, psicanalistas, psicólogos, historiadores, quando se verbera contra essa interceptação telefônica demasiada, milhares, dizem eles, mas não houve autorização judicial? Qual a importância disso? A autorização judicial chancela, placita, valida uma violência que é pior. Solapa e agride, vulnera e atassalha e elimina o direito constitucional que garante a qualquer um de nós o de não se auto-incriminar. Quando isso acontece no agente encoberto, no agente infiltrado também, conversa-se e a conversa depois transforma-se em libelo. E aquilo que a gente vê no filme, no cinema, o senhor não está obrigado a dizer nada que possa comprometê-lo. Mas o que o senhor disser pode ser interpretado em seu desfavor. No grampo telefônico, na interceptação ambiental. Hoje os advogados, que não tinham medo no tempo da ditadura, que não tinham medo depois da Revolução Francesa, Malesherbes foi decapitado, outros tantos foram perseguidos. Hoje, o advogado criminal que disser que não tem medo da polícia, não estará falando a verdade. Todos temos receio, não porque procedamos à margem da lei, mas porque sabemos que os nossos telefones são vulneráveis. Sabemos que os nossos escritórios são passíveis de vigilância. Eu já fui, não vou falar de caso pessoal, vítima pessoalmente, algumas vezes, de episódios lamentáveis que não conheci no tempo da ditadura militar. Tem aqui um livrinho de um cliente que eu defendi, Alex Polari de Alverga. Participou de 2 sequestros de embaixador, do alemão e do suíço, comandados por Carlos Lamarca. Pois bem, escreveu um livro na cadeia,
com recursos voltados ao Comitê Brasileiro de Anistia. Em 1977, a anistia só veio em 79, e mesmo assim, de forma parcial, excluindo os chamados crimes de sangue. E ele, no livro Inventário de Cicatrizes, fala em 3 episódios do que ele chama de trilogia macabra. 1, 2 e 3. 1, o torturador. 2, o simpático analista das informações obtidas mediante tortura. E o terceiro também, voltado a essa sedução, digamos assim. Colabore, você pode ser beneficiado. É o iniciozinho da delação premiada. No tempo de um ensaio. Pois bem, a trilogia macabra se repete hoje. Como? Com o grampo, que é feito a sorelfa na calada da noite e durante o dia também, por tempo indeterminado. A lei fala de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Os nossos tribunais, o Supremo, inclusive, legisla, deixando que isso se faça por prazo indeterminado, usurpando tarefa que a Constituição não lhe confere. A lei tem que ser interpretada tal como editada pelo Congresso Nacional. Não há ativismo judiciário que possa justificar tal postura. Então, agora, alguém ouve? Quem? Delegado. Quem mais? Promotor. Quem mais? O juiz. Quem julga? Esse triunvirato. Quem defende? Um figurante. Eu e os meus colegas. Até porque o inquérito policial que está editado no Código de Processo Penal não existe mais. O processo criminal, ele é sequencial. O que acontece hoje antecede o que virá amanhã. Aí inventaram. O fiscal da lei, o Ministério Público, criou uma anomalia, uma excrescência, e o Supremo não delibera absurdamente sobre os poderes de investigação. Há um negócio chamado PCD, que eu não encontro na lei o que seja. Procedimento criminal diverso. O que é isto? E a culpa, perdoe, não é do Ministério Público. Quem tem poder tende a dele abusar. Não é a polícia que tem que ter um enfrentamento que não é fácil, mas é o juiz que se avassala, o juiz que se dobra, o juiz que não se levanta, o juiz que não é o garantidor. O juiz não pode participar de investigação nenhuma. E mais ainda, no nosso sistema, há uma outra excrescência que nunca se corrigiu. De 1940 para cá, com um código editado ao tempo do Estado Novo, o juiz julga sozinho, julga monocraticamente, julga. Até agora mudaram o rito para ter uma oralidade, mas acabou a oralidade. Não, vamos fazer por escrito. No tempo da Justiça Militar, os militares eram obrigados a ouvir o Sobral Pinto, eram obrigados a ouvir esses grandes defensores, e que faziam com que aquelas defesas repercutissem no âmbito internacional dos juristas. Via o seu Sebastião Soler assistir julgamento no Brasil, o Heleno Fragoso ia para Paris e denunciava a tortura. Todos nós de mãos dadas contra aquela impostura. E onde estamos nós, advogados, hoje? Quase acovardados e desunidos. Porque essa relação não é mais simétrica. Não há paridade de armas qualquer. O advogado não tem direito nenhum. E nós, durante uma ação penal, pode estar havendo escuta ambiental? Pode. Pode estar havendo interceptação telefônica? Claro que sim. Ainda agora, num caso profissional, que eu não vou dizer qual é, junto com meus companheiros, Marona, Carlos Mendes, Marcos Tain, nós temos um fato gerador que advém de uma investigação contra um certo personagem. E dali se extrai, por derivação, uma interceptação e tenta-se alcançar um terceiro. Nós pedimos. A Constituição Federal diz que a nossa defesa é ampla. Vem o promotor e diz, não, vocês não precisam ver, porque não tem nada contra o cliente de vocês. E o juiz diz a mesma coisa. E nós temos que acreditar, eles são bonzinhos. Eles desejam nos ajudar. Não há nada. No entanto, condenam o nosso cliente. E a Constituição diz ampla defesa, contraditório. Que mera fantasia. Faça judiciária. Como teve no Estado Novo, quando Sobral
pediu em favor de Prestes e Berger a proteção da lei dos animais e as nossas masmorras. E falam nesse crime organizado, que eu não consigo saber o que seja. Essa criminalidade que pulula na rua. Onde estão as nossas polícias? Eu estou com um relógio emprestado aqui, porque eu hoje fui vítima de um crime desorganizado. Já pela 8ª vez, a 3ª em São Paulo, no mesmo caminho. Tanta inteligência, tanta pesquisa, tanta filmagem, tanto mecanismo de computação, internet, cibernética. Para quê? Não funciona. E esse tal de crime organizado, citaram aí, e esse que acabou de ser solto, não é meu cliente, mal conheço o caso. Será que tal cidadão cometeu crime? Ou será que o que ele faz é exatamente parecido ou igual ou semelhante a tudo quanto se faz no mercado financeiro, marcado pela especulação? Não será ele um bode expiatório? Repito, não é, nunca foi meu cliente. Não, mas é o símbolo. Como ele, outros tantos. E os jornais que alardeiam, vem a turba, o vozeio da multidão, e parte da premissa que subverte a presunção de inocência. A presunção hoje é de culpa. E os jornais divulgam o que é interceptado. É liberdade de imprensa, pode tudo. Eu acionei uma revista que fez uma violência inominável contra mim em caso de repercussão. Uma dessas operações aí, não preciso dizer o nome. Lá se dizia o absurdo de que eu teria tido um contato com assessores de um ministro da Suprema Corte. Evidente que a matéria era completamente mentirosa, pois eu perdi em primeira instância, porque a liberdade de imprensa é plena. O tribunal corrigiu. Não podia deixar de ser diferente. Agora, onde é que está? Em toda essa metodologia bonita. Olha, eu gostaria de saber fazer uma palestra ilustrada. Mostrar o artigo 5º, mostrar a exclusão da prova ilícita, mostrar que ninguém é obrigado a se autoincriminar, mostrar que o juiz tem que ser isento, tem que ser imparcial, que o juiz não pode ser faccioso, que o juiz não pode ter lado, que o juiz não pode ser combatente da criminalidade, que é uma escola nova. A escola dos juízes que combatem o crime. Isso já começou longe. E o Rio de Janeiro ocupou lugar de destaque também. Já tem uns 20 anos. E antes disso, já havia também. Havia antes disso até uma expressão que se usava. O Hélio Tornag fala isso no livro dele, da década, talvez, de 30, Relação Processual Penal. O juiz mão pesada, Deus nos livre do juiz mão pesada. O padre Antônio Vieira já dizia, Deus nos livre dos juízes inclinados. Para onde vai a inclinação, lá vai a sentença. A Bíblia, o bom ladrão se salva, o juiz covarde não. E o juiz corajoso hoje é o que absolve? Não. Segundo o que se alardeia, se propala e se divulga e se aplaude, é o juiz que condena. Até porque a condenação já vem pré-ordenada. E como alguém pode absolver se participou por 2 anos de uma devassa da vida alheia? É impossível, é humano, criador e criatura. E o Ministério Público quer disputar esse espaço, quer investigar, quando na verdade eles se dizem magistrados de pé. Me dou muito bem com o Ministério Público, me dou muito bem com os delegados da Polícia Federal. Meu pai, um velho advogado, até dizia em tom jocoso que no escritório deveria haver uma sala, Galeria dos Beneméritos da Advocacia, composta pelos delegados mais radicais e os promotores mais enfurecidos, porque eles nos dão o pão de cada dia, eles nos fazem sobreviver com dignidade e fazem com que nós nos sintamos úteis à sociedade, porque hoje é o vizinho, é o Mayakovsky, não é? É o vizinho, é o negro, é o judeu. Eu não sou isso, não sou aquilo. Quando forem nos buscar, você vai falar com quem? Vai reclamar para quem? Vai dizer o quê? Evandro Lins e Silva, quando completou 50 anos na tribuna do júri, disse ele que quando Deus o chamasse, ele só queria exercer um único direito:
2 horas para falar em uma tribuna igual àquela do júri que ele estava ocupando. Agora eu pergunto, qual a tribuna que os advogados de defesa têm hoje com o juiz que participa da investigação nessas modernas técnicas deste imaginário crime organizado que não existe? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. E o crime organizado é o homicídio, vamos apurar o homicídio, é o roubo, é o latrocínio, vamos apurar. É o tráfico de drogas. O Fernando Henrique hoje está todo liberal com esse assunto, teve aqui no ano passado. Libera então! Se o problema é esse, libera e controla. Quem sabe não sai mais barato e seja mais eficiente. Quantos crimes podem ser resolvidos de forma pecuniária e não com a pena de prisão? E as nossas prisões, enxovias, ergástulos, pior do que as galés que traziam os negros escravos da África para cá. E esse direito penal se quer dizer moderno. Quando eu comecei a estudar direito penal, havia uma discussão, você é finalista ou é causalista? Agora eu sou da segurança ou sou garantista? Eu sou da legalidade, eu sou da lei maior, eu sou do tempo do João Sem Terra, 1215, quando impôs-se limite ao poder do monarca absoluto. Eu sou contra o Luís XIV, o Rei Sol. Eu sou contra qualquer tipo de opressão, de direita ou de esquerda. Eu não. Os advogados somos o contrapoder em favor da cidadania. Onde houver violência, resistiremos. Se forem nos perseguir, que persigam. Mas vão ter que nos ouvir. Não vou dizer como o Zagallo, que aquela frase dele não é bonita. Né? Depois, ele não é Dom Manuel o Venturoso, é Zagallo o Venturoso. Porque ele foi tudo, jogando mais ou menos. Mas, deixando o nosso bom botafoguense Zagallo de lado, e retornando à nossa fala aqui. Eu, efetivamente, com a maior boa vontade do mundo, apreciei muito o seu livro, demais. Todos os seus princípios eu sufrago, eu endosso, eu aplaudo. Vejo uma pessoa com a maior das boas intenções, exemplar certamente, que jamais vai ultrapassar os limites da legalidade, mas isso não pode ser examinado no plano da pessoa. Isso tem que ser analisado no plano institucional. E no plano institucional, essa forma de apurar é errada. Ao advogado não se pode negar acesso a coisa nenhuma. A interceptação telefônica a fazer-se, e o Brasil se desmoralizou, porque o catálogo brasileiro é o mais abrangente do mundo. Porque como demorou o Poder Legislativo a editar lei regulamentadora da outorga de interceptação telefônica, pressurosamente, o nosso Congresso, que longe está de ser exemplar, mas é o que temos, eles fizeram uma lei de afogadilho, a dizer que qualquer crime punido com pena de reclusão seria suscetível de interceptação telefônica. Ou seja, todos, tirando briga de galo, não é? Que o Jânio que gostava, não é isso? Ou o Zabiquini, que também não podia no tempo dele. O resto é pena de reclusão. Então pode tudo. É sonegação fiscal, que a lei permite resolver com o pagamento do tributo. Interceptam, prendem, execram, desmoralizam. E são colocados no patíbulo da opinião pública. Reduzidos, do ponto de vista da perspectiva de vida pessoal, diante dos filhos, da família, da vizinhança, a uma condenação definitiva. Há uma página memorável, escrita por Joaquim Falcão, ao tempo em que ele era dirigente das organizações Roberto Marinho, Fundação Roberto Marinho, em que ele fala: repórter não é juiz, editor não é desembargador, fazendo uma censura. O jornal dele não segue à risca. Ele não está mais lá, pelo que sei, mas de qualquer maneira, o fato é que a imprensa se julga acima do bem e do mal. Fizeram o Supremo, nesse dia, a meu ver, pouco feliz. Nenhum jornalista era penalizado, resolveram acabar com a lei de imprensa. Talvez agora algum saia condenado. Eles tinham uma prescrição: água com açúcar, né? Goiabada com requeijão, e agora a prescrição passa a ser de 4 anos, ao invés de 2. E depois a pena aplicada era o dobro da pena.
Nunca ninguém na vida, todo mundo sabe, por exemplo, quem foi o jornalista da Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro. Acho que nunca houve alguém que maldissesse tanto o seu semelhante quanto ele. Se condenado foi, nunca cumpriu pena nenhuma, tudo caiu na prescrição. Agora, se tivesse ainda na ativa, creio que não está, a sorte dele talvez fosse diversa. Mas o importante aqui, de tudo que eu estou dizendo, e estou dizendo do fundo do meu coração, sem nenhum desrespeito, eu quero como brasileiro, eu sou pai, eu sou um advogado militante, não há 50 anos como o Evandro, mas há quase 40. Frequentei todos os auditórios possíveis e imagináveis, a começar pelo regime de exceção. Ouso dizer, com vergonha, na tribuna eu tenho alguma saudade da ditadura. Por quê? Não da ditadura, pelo que ela representava, de execrável, pelo que matou. Tivemos clientes desaparecidos pelo escritório do meu pai e com quem eu trabalhava. Por lá passou Rubens Paiva, por lá passou Onestino Guimarães, Jean-Henri Rayá e outros tantos que eu posso, Ana Maria Nassinovic, pessoas que foram mortas pelo regime militar. Mas mortes existem no campo, ainda agora uma juíza no Rio de Janeiro foi assassinada, é sempre lamentável. Mas nós não podemos fazer, e o seu livro trata disso muito bem, o seu livro protesta contra as leis de ocasião. E eu, voltando aos meus primeiros passos na advocacia, recordo-me da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados na Bahia, Salvador, 1976. O saudoso professor Raul Chaves dizia, Código Penal só e mais nada. Não tem que ter lei de entorpecentes, lei de drogas, lei de sonegação fiscal. Não! No Código Penal, tudo. E o Napoleão Bonaparte, que foi famoso mais pelo Código Napoleônico do que pelas guerras que andou perdendo também, umas que não devia ter perdido, né? O General Inverno, depois o alemão foi copiar e quebrou a cara também. Certa feita eu estava na Alemanha, falando no Instituto Max Planck, fui convidado para falar sobre direito brasileiro. E um brasileiro falou muito mal do Brasil. E eu resolvi não falar mal da Alemanha, mas não deixar de expor a chaga vivida por aquele povo sofrido. E que, em contrapartida, hoje tem uma preocupação enorme em não se mostrar militarizado. Haja vista a Copa do Mundo, estava lá o Gustavo, não tinha polícia armada na rua. É muito mais fácil entrar na Alemanha do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é melhor não ir. Por quê? Porque nós somos submetidos a constrangimentos assim inimagináveis. Mas esse é assunto que escapa à nossa fala. O que eu julgo pertinente afirmar, e creio ter o dever cívico de dizer, é que nós vivemos um momento de desgarantia, de juízes mais voltados à investigação e ao combate do que a uma análise isenta dentro de uma perspectiva paritária em que acusação e defesa valem de igual modo. Não se presume culpa, não se presume inocência na prática também não. O que se presume é um estado de não culpabilidade. Ou seja, o ônus da prova é de quem alega o fato e que deve prová-lo, excluídos qualquer dúvida razoável. Mas qual é a dúvida razoável que pode haver se eu me autoincrimino e a Constituição me é negada? Isso é usado... E o Ministério Público vai mais adiante. Não raro, os que militam sabem. As ações penais hoje são propostas, as mais das vezes, frequentemente, via de regra, em que sequer se arrola testemunha para que se tome depoimento em juízo, violando-se a garantia do contraditório. E as transcrições, onde é que elas estão? Não, nós ficamos 1 ano ganhando, é impossível, vai levar 10 anos. Azar, paciência, não fizessem, ou fizessem na forma da lei. O juiz tem que ter compromisso com o que está escrito na lei. São 15 dias e mais 15. E mesmo assim, quando não houver outra forma mais eficiente. O doutor Luiz Roberto mencionou a eficácia da investigação norte-americana. Sigamos então o exemplo deles, que interceptaram 4.000 vezes, nós 40.000. Por que 40.000? E 40.000 que esse número leva a um grampeamento de mais 10 vezes, porque há os outros que falam. Aí vamos discutir se tem conexão, se não tem, se pode aproveitar, se não pode aproveitar.
E o juiz, então, ouve a voz, o cara dizendo que fez alguma coisa, digamos assim, menos ortodoxa. E ele vai dizer que não fez, o juiz vai dizer, eu vi. Eu vi, eu ouvi, eu sei. Você vai me dizer, está achando, é capaz dos juízes, os mais exaltados, você acha que eu sou palhaço? Olha para a minha cara. Então, isso não é justiça, isso não é devido processo legal. Vamos voltar tudo para o júri, de repente, ou fazer um colegiado, ou separar. O juiz que quer investigar, faça concurso para delegado. Ué, por que não? Função nobre, corre risco. O promotor que quer investigar, bota a arma, vai lá, sobe o morro, vai lá no cartel, não sei de onde, da Colômbia, faz a atuação no crime transnacional, que eu também não sei bem o que seja, mas de qualquer maneira, eu que sou ignorante, porque na verdade eu me pauto, e o Roberto Lira foi meu professor, autor do Código Penal. Ele dizia, meu filho, primeiro a lei, depois a jurisprudência recente, e cuidado com a doutrina que você encontra de tudo. Então, e aquela história, tem o Nelson Hungria. Aí, de repente, vem um livro de ocasião aplaudindo essas medidas todas, né? Isso lembra uma brincadeira do Humberto Teles, num júri famoso, do Doca Street, em que o adversário dele era um grande advogado, mas não muito afeito ao júri. E ele, para provocar o grande advogado, grande professor, e não vai nisso nenhum desrespeito, que é uma figura magnífica da história da advocacia, mas Vossa Excelência aqui no júri, é como se houvesse uma sinfonia de Mozart com Zé Pretinho. É mais ou menos o que ali se extraía, não é? Bom, eu, com o relógio que me foi emprestado, fui informado de que eu tinha 45 minutos para falar. Eu não sei se eu marquei bem ou se eu marquei mal, se está certo ou se está errado. É isso mesmo? É o tempo de um jogo de futebol. Né? Mas tem um minuto de prorrogação sempre tem. E esse minuto é para dizer de um agradecimento muito grande, da honraria que representou essa convocação, que eu considero cívica. O tema eu julgava delicado para mim e me considerava, de certa forma, incapaz de enfrentá-lo. E tive o cuidado, a modéstia, a cautela de ler e apreciar e aplaudir, e o faço aqui, em público, dizendo que um policial com a sua formação é uma garantia. Porque eu tenho certeza que, do mesmo modo que refletirei sobre o que ouvi, tenho certeza absoluta que também da sua parte haverá reflexão. E dos seus comandados, de toda a realidade de um país que quer progredir, mas que não precisa seguir modelo nem de corte alemã, nem de corte espanhola, nem de corte alguma. A corte americana julga 300 casos por ano, não julga nada. E os americanos não falam bem da corte deles, eles acham muito ruim. Eu já tive experiência em casos de extradição. E o nosso Supremo, se não é o melhor de todos os tempos, é o nosso Supremo. E acima dele não há absolutamente mais nada. Deve ser prestigiado. E tem decisões marcantes, fabulosas, fenomenais, e tem também, às vezes, em que tem apenas o privilégio de errar por último. Muito obrigado.